Visto para nômade digital. Uau! Eu acho esse visto super atrativo, eu acho ele bem convidativo e a gente vai falar sobre ele hoje. Afinal, o objetivo desse canal é ajudar você que está pensando em vir morar aqui na Espanha ou de repente você já está aqui e não sabe dessa informação. Vamos lá? Meu nome é Luana, eu sou goiana, casada com francês, vivendo aqui na Espanha. Visto de nômade digital. Eu confesso que quando eu comecei a escutar esse termo, eu achava que era mais algo direcionado assim, para a galera do TI e tal, e enfim. Mas não, gente. Primeiro a gente vai entender que é o nômade digital. O nômade digital é qualquer profissional que presta seu serviço de maneira remota. Independente se ele é um CLT, ele presta serviço para uma ou mais empresas, se é um freelance, se é um autônomo no Brasil também de maneira legal, tem o seu e-mail aí, ou inclusive se ele é um empresário, porque como nômade digital também encaixa a pessoa que tem uma empresa, por exemplo, no Brasil, e que ela pode gestionar a empresa dela de qualquer lugar do mundo, ela também entra nesse perfil de nômade digital. Eu achei isso muito interessante. Então, o nômade digital, ele é qualquer profissional que presta o seu trabalho de maneira remota, claro, tem que ter uma comprovação de que você faz isso e tal, bonitinho. Mas eu acho que depois da pandemia, a gente sabe que aconteceu uma revolução na maneira de trabalhar, né? A pandemia trouxe, de uma certa forma, esse ponto positivo. Então, muitas pessoas deixaram de ser CLT e passaram a viver só da vocação ali, como dando mentorias, assessorias de maneira online. Muitas também continuaram CLT, mas trabalhando de maneira remota, enfim. Então, de uma certa maneira, a pandemia deixou esse ponto positivo aí. Tanto é que o visto de nômade digital, ele existe desde 2023, então é muito recente. Então, entendido, nômade digital é qualquer profissional que presta o seu serviço de maneira contínua, ou seja, tem a sua comprovação de renda através desse trabalho para uma empresa ou para várias empresas de maneira remota, ok? Para você solicitar esse visto, você pode estar tanto no Brasil ou em solo espanhol, desde que você esteja dentro dos 90 dias de estudante, caso você vá pedir desde aqui, ok? Quando você pede ele desde o Brasil, e ele é concedido para um ano, podendo você renovar ele quando vencer esse prazo, ok? Quando você pede ele desde a Espanha, ele é concedido para 3 anos diretamente, ok? Quais são as vantagens? Claro, quando você pede ele no Brasil, você tem ele para um ano, ok? E aí você tem os gastos do visto, os gastos ali dos serviços prestados pelo consulado que eles cobram por ali, enquanto que aqui não. Quando você pede ele aqui, você tem ele para 3 anos e o bacana é que você sabe que com 2 anos vivendo legalmente na Espanha de forma contínua, ou seja, sem se ausentar mais de 3 meses, cumprido 2 anos, você pode pedir a sua nacionalidade, ok? Quando você pede ele desde o Brasil, você recebe para um ano, claro, completado um ano, você pede a renovação, então um ano mais, você já vai ter os seus 2 anos, aí você também pode pedir a sua nacionalidade. Enquanto que quando se pede aqui, como você já tem o visto para 3 anos, completados 2 anos, você pede a sua nacionalidade. Às vezes pode ser que ao completar os seus 3 anos de visto, você já tenha recebido a sua nacionalidade ou não. Caso você não tenha ainda recebido a sua nacionalidade, você vai ter que pedir a renovação do seu visto, ok? Lu, mas que documentos então que eles pedem para esse tipo de visto? Como qualquer outro visto. O seu passaporte em vigor, antecedentes penais, a comprovação da renda, e pode ser que eles peçam como complemento uma comprovação ali de quanto tempo você está na empresa, quanto tempo você presta esse serviço também. Mas os 3 principais é o passaporte, a comprovação da renda e os antecedentes penais. Com relação à comprovação da renda, vamos lá. Como que é feita essa comprovação? Bem, os meios que você vai apresentar vai ser de acordo com os que você tem. No caso, se você é um CLT, você tem o seu dolerite e tal e tudo mais. Mas como que é essa conta? Que valor que eu preciso apresentar de comprovação de renda? Primeiro, essa conta ela é feita por eles baseado, que eu acho até considerado alto para os padrões espanhóis, mas vamos lá. É baseado na conta referente ao salário mínimo interprofissional, ok? O salário mínimo, o SMI, salário mínimo interprofissional, que hoje aqui na Espanha o salário mínimo interprofissional ele ronda aos 1.134,
janeiro de 2026, ele ronda os 1.134. Então, se você vem sozinho, por lei, eles pedem que você que você tenha uma comprovação de 200% sobre esse salário. Então, 200% de 1.134 euros vai ser o quê? 2.000 e praticamente 300 euros, né? Então, você vai ter que ter, no mínimo, uma comprovação de 2.300, 2.400 euros, em caso de você pedir para você vir sozinho. Em caso de você incluir um adulto, seja o seu esposo, companheiro, ou a sua mãe, o seu pai, ou a sua avó, ou o seu avô, nessa linha reta, é solicitado um 75%, ou seja, a comprovação de 75% referente ao salário mínimo interprofissional, que seria mais ou menos uns 850 euros. E em caso de filhos, seriam 25% por cada filho. Então, vamos dar um exemplo aqui, um casal com um filho. Então, para a pessoa que vai pedir o visto, ela tem que comprovar que ela tem essa renda de 2.300, vamos colocar aí, 2.300 euros. Ah, ela vai trazer a esposa. Tá, a esposa, você vai ter que ter os 2.300 euros, mais os 850 da esposa, mais 25% do salário mínimo interprofissional, que vai rondar aí os 260 euros. Então, você vai ter os 2.300 mais 850 da esposa, mais 260 do filho. Tudo em euros, tá? Então, você vai ter que comprovar que você tem toda essa renda, que vai gerar o que mais ou menos tudo, vai dar em torno de uns 3.500 euros para um casal com um filho. Ok? Então, lembrando que em caso de você incluir um adulto a mais, 75% do valor que corresponde ao salário mínimo interprofissional. E em caso de filho, 25% por cada filho. Ok? Então, esse é o valor. Então, se você vem sozinho, o mínimo que você vai ter que comprovar é uma renda de 2.300 euros. Ok? Então, essa é a base. Eu acho muito vantajoso esse visto também, porque quando a gente compara ele, por exemplo, com o visto de contrato de trabalho com direito à residência, o visto de contrato de trabalho com direito à residência, como eu expliquei, que eu acho que foi no episódio 2, não dá direito à família de vir legalmente, enquanto que no nome digital não, a família já vem legal. Então, por exemplo, se você tem o seu esposo, sua esposa, ele chegando aqui, ele tem todos os direitos e deveres como qualquer pessoa, então ela pode trabalhar, pode abrir empresa, ok? Então, recordando, vamos lá. Lu, vou pedir o visto. Documentos eu preciso. Certificado de antecedentes penais, comprovação da renda e o seu passaporte em vigor. No caso, você vai com a família também vai necessitar do passaporte e tal. Caso criança não necessita antecedentes penais, né? No caso, o esposo maior de idade vai precisar dos antecedentes penais também. Então tá, vamos falar de uma pessoa que está vindo sozinha. Antecedentes penais, passaporte, a comprovação da renda, e aí pode ser que eles peçam também a comprovação do seu trabalho ali, quanto tempo você tem de experiência, quanto tempo você está ali na empresa, ou quanto tempo você presta serviço para essa empresa, enfim. Ou quanto tempo você tem a sua empresa, no caso de você ser empresário, ok? Você pediu ele no Brasil, você já sabe que você vai ter, e ele foi concedido, vai vir para 1 ano. Ok? Você vem bonitinho, já chega aqui legal. Quando estiver terminando ali o prazo de 1 ano, você pode pedir renovação e aí você vai ter que comprovar que realmente você ainda continua tendo aquela renda e tal. Aí, beleza, vamos renovar e aí quando você completar os 2 anos, você pode pedir a sua nacionalidade. Quando você pede ele desde a Espanha, os mesmos documentos que uma pessoa apresenta no Brasil, você vai ter que apresentar também aqui. Diferença é que você não vai pagar taxas aqui, ok? Se pagar, provavelmente vai ser só a taxa do visto, mas não vai ter taxas consulares, ok? Você pedindo aqui e recebendo, autorização direta para 3 anos. Então, você não precisa nem se preocupar de renovação, porque aos 2 anos você já pode solicitar a sua nacionalidade, ok? Gente, lembrando, outro detalhe, é que esse serviço que você presta, como CLT, freelance, autônomo, enfim, não pode ser um serviço para a empresa espanhola, ok? E tem que ser serviço que você preste 100% remoto, ok? Então, não pode ser para a empresa espanhola.
Por isso que, estando aqui, de repente, se você recebe uma proposta, você busca um trabalho e recebe uma proposta para uma empresa espanhola, pode ser que não seja tão interessante assim, porque você vai ter que mudar de visto, você vai ter que mudar a sua documentação, então, de repente, não seja tão interessante assim você tentar encontrar trabalho numa empresa espanhola, ok? Já que o visto de nômade digital é para pessoas que não trabalham para nenhuma empresa espanhola, ok? Com relação a impostos, tributos, essas coisas, a gente não vai entrar no tema hoje, por quê? Porque dependendo da sua renda, qual estilo de trabalho você presta e tal, quem tem que te direcionar para isso é um contador. Então, a gente não vai entrar nessa parte. Então, você tem, mas saiba que você tem que pensar nesses detalhes também. Então, caso você decida pedir esse visto, é interessante você conversar com um contador também para saber qual vai ser o tipo vai ser a sua fiscalização, né? Com relação aos tributos e tal, qual é o melhor caminho, qual o mais interessante para você. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro o que se trata esse visto. Eu acho que talvez a maior barreira é a questão da comprovação da renda. Eu acho ele muito vantajoso, sobretudo se a pessoa tem já família e tal. E é isso. Como sempre eu falo para vocês, qualquer coisa deixem as dúvidas aqui nos comentários. Ou pode fazer um comentário também aí positivo, se você gostou ou não. Também sempre deixo lá na descrição o meu Instagram, vocês podem me seguir lá também. Lá no Instagram é diferente aqui, lá no Instagram eu posto mais coisas da minha rotina, multicultural, uma família, vários idiomas na mesma casa, uma loucura. E podem mandar lá no meu direct também, ok? Beijinhos, a gente se vê no próximo episódio.